estudo. E é com grande prazer e orgulho, né? Orgulho mesmo, assim, da gente caminhar juntos, fazer parte da admissão e do desenvolvimento do movimento espírita aqui em Lourdes. Então, todos nós estamos fazendo parte da história, né? De aprendizado e de evolução. Então, eu agradeço essa oportunidade a todos. E estamos Tem que entrar na câmera, é Bárbara, tem todo um negócio. Eu sou terrível com câmeras. Então tá. Não pode fazer rir, né? Desculpa. Esse propósito. Tô brincando. Não, então, eu só quero agradecer a todos essa oportunidade, Ana, né? Porque essa grande responsabilidade de ser presidente de uma casa espírita é, gente, uma tarefa muito difícil. Jesus não agradou a todos, imagina nós, né? Então, agradeço a oportunidade do trabalho. Laia, Wendy, todos nós, vocês, assim, muito obrigada por essa oportunidade. Estamos juntos, né? Então, vamos fechar os nossos olhos. Primeiro de tudo, vamos agradecer ao dia que nós tivemos, porque é a grande bênção estarmos todos aqui vivos, com saúde, podendo trabalhar, podendo aprender. Vamos agradecer a espiritualidade maior, a oportunidade do aprendizado, a oportunidade do trabalho, a oportunidade de fazer o bem. Pai amado, nos abençoe, nos dê uma noite de estudo gostosa, amável, e que possamos, Pai, colocar o que aprendemos aqui no nosso dia, para que possamos progredir junto com esse planeta. Sabemos que ele está progredindo. Que possamos ficar nessa ordem, continuar nosso trabalho e seguir sempre em frente. Obrigada, Pai, e obrigada, Jesus, por esse momento. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Eu tenho que ficar parado. Não, você só tem um movimento. Você pode. É que filho de italiano não é para ficar por um parado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje a gente vai começar o nosso ciclo de estudos e a gente vai falar sobre o jugo leve. Eu sempre gosto de conscientizar, de realmente conscientizar a questão da etimologia da palavra. Porque muitas vezes a gente fala o que é jugo? É julgar? É julgar? Não. Jugo, para quem não conhece, é um pedaço de madeira que põe em cima do boi, ou em cima do burro, ou em cima do cavalo. Dois deles, fica aquele pedaço de madeira, e eles seguem em frente. Aquilo lá é para controlar eles no arado. Para quem não conhece arado, que corta a terra para jogar sementinha e plantar. Só porque a gente pode falar? Ou... Pode, claro. O sinônimo é canga. O pessoal talvez conheça a palavra. Não aquela de ir para a praia. Bom, a palavra jugo vem do latim, né? E ela significa peça de madeira que serve para emparelhar os cavalos. No histórico, essa palavra já vem de muito tempo, chamava-se jugo ignominoso. Bonito isso. É uma lança colocada horizontalmente sobre as outras duas cravas no solo. Ou seja, quantas vezes já viu uma pessoa naqueles filmes que ela carrega como se fosse uma lâmina no meio e ela vai andando cortando, que aquele lá é o arado, tá? Mas também conhecido como esse jugo. Mas na realidade, qual é o paralelo que a gente vai fazer com isso, com o Evangelho? Aonde a gente vai chegar com a questão do jugo leve? No nosso Evangelho, Jesus ele cita o seguinte. Eu tenho meus papéis. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Eu vou contar duas historinhas aqui. A primeira delas é com o nosso grande médium Chico Xavier. Chico Xavier sempre gostou de cachorro, sempre gostou de animal. E ele tinha a cachorrinha dele. E ele voltava depois dos trabalhos mediúnicos e tudo mais. E aí ele ia brincar com a cachorra, dar comida para a cachorra, isso aqui. Só que a cachorra adoeceu. E um dos trabalhadores que ficava com ele falou, pô, a cachorra está sofrendo tanto, o Chico está sofrendo todo, vou mandar matar. E mandou matar a cachorra. Aí o que aconteceu? O Chico voltou para casa, cadê a cachorra? Né? A cachorra tinha morrido. E aí ele descobriu quem foi e ele ficou muito magoado. Natural. Ele amava tanto aquela cachorrinha, ficou magoado. E aquela mágoa ficou dentro dele. Aí Emmanuel veio para ele e falou, Chico, não está dando. Claro que ele não falou desse jeito. Mas, Chico, não está dando. Você está magoado. Eu te entendo. Mas a nuvem que está no teu peito, em cima do teu coração, está atrapalhando muito o trabalho mediúnico. Aí o Chico fala para o Emmanuel, mas você sabe, o cara matou a minha cachorra. Tudo bem. O que você vai fazer? Você vai descobrir o que mais aquela pessoa quer e vai comprar um presente para ela. Aí Chico olhou para o Emmanuel e falou, mano, você está de brincadeira, né? Você está de sacanagem. O cara mata minha cachorra e eu vou ter que comprar um presente para ele? Aí Emmanuel fala, aí a gente sabe o quanto que é um espírito elevado, né? Ele falou, não sou eu que estou pedindo, é Jesus, é a regra dele. Não sou eu, é a regra dele. Aí Chico falou, mas, pô, brincadeira. O cara mata minha cachorra, vou ter que dar um presente. Tá bom. Descobriu, ele queria uma máquina de costura. Né? E a máquina de costura era caríssima. Chico fez em 4 prestações de 4 encarnações para pagar. Porque Chico não tinha muito dinheiro. Então ele foi pagando em encarnações. Ele vai ter mais 3 para pagar. E aí ele chegou, foi para a pessoa e entregou. Aqui está a máquina de costura que você tanto queria. Mas aquela pessoa ficou tão feliz, mas tão feliz. O coração dela emanou uma luz tão forte, tão brilhante, que atingiu o peito de Chico e dissipou aquela nuvem escura. Aí Emmanuel aparece para ele. Não te falei? Essa é a lei de Jesus. Quem de nós tem condição de perdoar dessa forma? É difícil. Mas ninguém aqui é Chico. Mas a gente tem o caminho para seguir. Então o jugo nada mais é que o caminho que Jesus deixou para nós. 70% dos problemas se resolvem se a gente seguir esse jugo. Se a gente conseguir, ok. Se não conseguir, pelo menos tenta. Vamos dar o primeiro passo junto. Vamos seguir. Né? Então, esse que é a moral da história do jugo leve. Quando Jesus fala aqui, tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Encontrareis o repouso de vossas almas. É difícil, não é fácil. Não é, te garanto. Mas é o caminho certo. Aí, numa das palestras que eu estava assistindo, para me preparar para esses estudos, o apresentador fala que é mais fácil, o ódio é um remédio doce que te amarga para o resto da vida. E o perdão é um remédio amargo que te adoça para o resto da vida. Porque quando a gente põe na boca o ódio, a vingança, pô, é gostoso. O cara fez, pagou. Só que você vai ter que arrastar aquilo lá. Aquilo lá é lei divina. Aquilo lá é o problema do cara com o pai. Mas aqui entre nós está resolvido. Te perdoo.
Então, para mim, aquele engolir seco, engolir o amargo que Chico passou para dar a máquina de presente para o cara, ele conseguiu se perdoar a pessoa. E o sabor doce vai continuar na vida dele. Agora, o problema do cara que matou o cachorro, do Chico, vai ter que se entender lá na frente. Ok? Uma mulher. Foi uma mulher. Alguém tem alguma dúvida? Não? Achei que você ia falar alguém foi um cachorro. Não, porque isso aí pode correr contra mim. Eu não quero dar nenhuma máquina de costurar para ninguém. Fala, Mário. Não, na verdade, eu também tenho uma dúvida. Né? Eu fiquei pensando que como é complexo fazer isso, né? Como para a gente também não se sentir a pior pessoa do mundo, eu fiquei pensando, meu Deus, amar o inimigo é um negócio muito complexo, né? Então, quando você fala não é fácil, eu acho que é um dia após dia, né? Com certeza. É um dia pelo outro. É um É um dia após pelo dia. outro. Quantas vezes a gente já passou por situações de que uma pessoa nos magoou tanto que a gente arrasta até hoje? Desculpa, você queria falar alguma coisa? É porque eu faço veterinária. Você mata muito cachorro. Eu já vi. E a situação não é fácil para quem Não faz. é. Eles pedem, a gente pede perdão toda vez que faz uma situação dessa, porque o veterinário também é gente, né? E Claro. que mais do que tudo nessa vida. Toda vez que um veterinário tem que fazer isso, porque não tem condições físicas nem emocionais, e o pior, eles colocam tudo em cima da gente. Que você tem que salvar. Você tem que salvar ou você vai ter que resolver isso. E isso você leva para sua vida toda. Você tá querendo, na verdade, meio que amenizar a dor do animal e do dono. Só que ao mesmo tempo a gente pensa, o animal tem alma. Tem tanto como a gente. Exato. Então a gente se sente numa situação rica. Exato. Você deve saber que é um dos maiores índices de suicídio na profissão é em veterinário. É como chama? Compassion, fadiga compassional, de compaixão, uma coisa assim. É muito difícil um médico também que lida com fatores, pacientes terminais, sabe? A Glória, que é a presidente do Centro Espírita lá de Sydney, que a gente frequentava, ela durante muitos anos participou não como enfermeira, mas como ajudante dentro do Hospital Calvário. Que o Hospital Calvário são pessoas que não têm mais retorno, não têm previsão nenhuma de vida, de se recuperar de um câncer. E ela simplesmente estava lá. E ela via todo esse sofrimento das pessoas e tudo mais, só que principal, o sofrimento dos profissionais da saúde. É muito difícil. Para isso, você tem que se conectar muito com os seus espíritos amigos, para poder te iluminar, sabe? Tirar esse peso. Mas Jesus fala aqui, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Agora eu vou contar outra historinha para vocês. Essa é mais simples. A pessoa estava andando, carregando a cruz. Todo mundo carrega a cruz, todos os dias ali, ó, pesado, arrastando, com essa chuva então, pelo amor de Deus. Aí o que acontece? A pessoa para e fala, Jesus, está muito pesado, né, a cruz. Corta um pedacinho para mim. Aí Jesus vai lá e corta um pedacinho. Continua andando. E vai, e anda. E, Jesus, está muito pesado. Corta mais um pedacinho. Jesus vai lá e corta. E assim vai, cortando a cruz. Só que quando ele vai atravessar um vale, que ele precisa colocar a cruz no chão para poder passar por cima e atravessar, a cruz não chega. Então, Jesus, ou Deus, ou qualquer outro espírito que vocês peçam ajuda, ele sempre vai tentar fazer, sempre vai tentar aliviar o seu sofrimento, mas o seu sofrimento é aquele remédio amargo que a gente precisa para a cura. A gente sempre pede, mas a gente, uma hora vai ter que precisar. Né? Ok? Vamos continuar.
Jogo leve dentro do contexto histórico dos evangelhos. Para que a gente possa entender melhor a passagem do versículo, que é de Mateus capítulo 9, versículo 28 a 30, a gente tem que lembrar do ambiente histórico. A gente tem que lembrar que há 2000 anos atrás, mais, 2020 anos atrás, quando o evangelho nasceu, é que ele foi criado em cima do conceito judaico. O conceito judaico é aquele conceito de céu, inferno, pecado, que todo mundo carrega o pecado do mundo nas costas. Embora o cristianismo seja uma religião revelada, diferente da judaica, que apareceu historicamente em continuação eram contos históricos na época, e ela foi nada mais do que um aperfeiçoamento da revelação de Deus ao povo de Israel. Ele mantém... Ele mantém que Jesus e os apóstolos faziam parte do Império Romano também. Então, naquela... Ele está falando de uma civilização judaica dominada pelo Império Romano. Ok? Disso resulta quem? A Palestina. O nosso amigo Mário. Local da pregação de Jesus. A Palestina era o local que Jesus pregava. E devia obediência às ordens romanas. Se a gente for ver historicamente tudo isso, nada mudou, né, Mário? A única coisa é que Jesus não está mais ali pregando. Mas a gente está aqui pregando por ele. E o jugo no Antigo e Novo Testamento nada mais é do que a libertação do Antigo Testamento. Então é a submissão forçada. Quando a gente lê o Velho Testamento e o Novo Testamento, parece que é um Deus diferente do outro, correto? Um Deus é aquele que do dilúvio, da Babilônia, que botou fogo em todo mundo. E o Deus do Novo Testamento é o meu Deus. Ele é bonzinho, gente boa, é o Pai. É o que abraça, é o que acaricia. Entendeu? Mas, na realidade, são conceitos históricos completamente diferentes. Então, a submissão forçada e a disciplina é um elemento constante nas profecias da salvação. Então, sempre que a gente vai ler alguma coisa da Bíblia ou do próprio Evangelho que se remete ao Velho Testamento, é sempre aquela disciplina. Sabe? Aquele negócio que você tem que seguir em frente, porque senão não tem salvação. Não, olho por olho, dente por dente. Né? Muito bem. Lei de Italião. A submissão pode ser exercida também pelos vícios, ao passo que o jugo da sabedoria para o homem é um benefício. Ou seja, o Velho Testamento, ele abre a picada no meio do mato. Ele abre um caminho em terras inexploradas ainda. E o Novo Testamento é o asfalto da rodovia. É o caminho mais tranquilo. Que você sabe que está lá. Mas quantas vezes a gente não pega o desvio, né? Mas isso daí a gente vai falar lá mais para frente. Então, o Novo Testamento é o jugo foi tomado sobre o sentido figurado, ou seja, com relação aos imperativos do poderio romano, da lei do Velho Testamento ou dos vícios. Toda fase histórica que a gente está revendo aqui é para conceituar o porquê que Jesus tomou essa palavra, para identificar o jugo. Ok? E aí, a gente volta e se remete à parte de que não é um voto de cabresto, não é uma coisa dominada por nós, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Obrigado. Deus nos deu... Todo mundo assinou? Deus nos deu o livre-arbítrio. Em cima desse livre-arbítrio, a gente pode seguir o caminho reto, ou a gente pode pegar o desvio. Mas a gente sabe que o caminho reto
É a porta estreita, é difícil. Mas a gente sabe que vai ser a nossa salvação. Se a gente vai, né? Vamos fazer uma linha deste ponto a este ponto, uma linha reta, é o caminho mais curto. É o caminho da encarnação, do átomo ao anjo. O que a gente faz? E vai. E aí vai embora. Mas aí a gente tem história para contar. Até tem. Obrigado. Vai embora. Mas as histórias, vai ter muita história para contar, vai ter muito livro para escrever. E não é que a gente tem que se desenvolver e se tornar um santo. Não é isso. As experiências a gente passa. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe que os filhos não nos escutam. Mas eles vão ter que passar. A gente sabe que eles vão ter que passar por aquilo para poder ter o entendimento do certo e do errado. Cabe a nós mostrar a pista. Cabe a eles decidir se eles vão por ali ou vão contar a história. Ok? Agora eu vou fazer um paralelo aqui entre o jugo. Para os grandes filósofos da antiguidade, a vida nada mais é do que uma preparação para a morte. Vamos pegar o ponto pessimista da vida. Cada dia que passa não é um dia de vida, é um dia mais próximo da morte. Então a gente passa a vida inteira tentando entender isso. Mas deixa eu só pegar a apostila, que eu quero ler uma passagem aqui, que o Marcelo leu para nós, que ele fala... Sempre que o espinho da maledicência repontar nas flores do entendimento amigo, procure isolá-lo em algodão de bondade. É difícil. Quando a gente escuta alguém falando mal de nós, quando a gente escuta alguém falando mal de um amigo muito próximo nosso, é difícil colocar algodão naqueles espinhos. E os filósofos falam que a gente passa 5 minutos para julgar uma pessoa. E os psicólogos falam que a gente passa a vida inteira sem entender. É mais fácil eu julgar pela aparência, pelo que você fala, pelo que você come, de onde você veio. Eu consigo fazer uma leitura aqui em todo mundo, baseada nos meus conceitos. Mas eu mesmo não me entendo, e eu demoro uma vida inteira. E essa vida inteira que eu tento me entender, vai chegar no ponto da morte, e aí? Não cheguei a ponto nenhum. O Espiritismo, ele volta, e eu gosto sempre de falar isso. Essa daqui é a nossa linha da vida, desta encarnação. Nascemos e morremos, desencarnamos. O que tem para cá e o que vai para lá, ninguém fala. Ninguém se prepara. Né? A gente se prepara para ficar bonito para uma festa. A gente se prepara para um jantar, para receber amigos. A gente se prepara para tudo. Menos para o que vem depois da vida. Aí a questão é, nós morremos aqui e voltamos para lá, ou nós morremos lá para passar um período aqui? Então, quando o filósofo fala que a gente passa a vida toda se preparando para a morte, não é errado. É apenas um ponto de vista, ou a vista de um ponto. Eu já dizia Leonardo Boff. E se a gente voltar no tempo e avaliar as reflexões de Sócrates, todas estão voltadas para o do que sou, do que sei, do que serei e para onde vou. E Sócrates cria uma das bases do Espiritismo. Ele cria um pilar do Espiritismo, que é a filosofia.
É o questionamento. Maher disse aqui, semana passada, é preferível negar 10 verdades do que uma mentira. Do que aceitar uma mentira, desculpa. Tá certo, né? Já Foi tu que disse, não foi o Maher. Fui eu que disse. O Maher fica copiando. O Maher fica copiando, mas tudo bem. Eu dou direitos autorais a Allan Kardec. E Sócrates, nessas reflexões, Sócrates foi preso. E quando ele estava para tomar a cicuta, que é o veneno que matou ele continuou reflexionando, ele continuou indagando, ele continuou perguntando. Mas e depois da morte? Dependendo de como vemos, podemos nos pautar em vida. Isso ele dizia. A isso chamamos visão de mundo. Quer dizer, o que espera depende de como vemos o desenlace. Haverá um céu, haverá um inferno, ou iremos todos para o universal? Não a igreja, o universal, o universo. Sob esse ponto de vista, convém estarmos sempre nos questionando para quem vem depois. Hoje eu estou como Carlos. Hoje eu estou como pai do Filipe e do Giovanni. Hoje eu estou como marido da Daniela. Mas amanhã eu serei outra pessoa. Eu não tenho posse. Chico Xavier falava que a gente tem aquilo que a gente merece para passar esta encarnação de como nós planejamos. O modo entre a gente não pensa no nosso que. Vamos saber, né? Está gravado. Vai para a nuvem. Eu vou agilizar porque o Silvio vai entrar. E para isso a gente fala. Eu ia comentar, tem tanta coisa para falar sobre o jugo leve. Mas o principal é sobre existencialismo. Isso eu recomendo todos lerem, que é o existencialismo sartreano. De acordo com Sartre, filósofo francês, na sua teoria sobre existencialismo, o indivíduo tem uma única existência que corresponde aos seus 5, 10, 15 ou 20 mais anos de idade. Só que Allan Kardec vem e fala que o espírita não deve temer a morte. Então, se a gente não consegue seguir o caminho de Jesus Cristo, que é o jugo leve, a gente vai dar a volta, como a Bárbara disse, a gente vai ter muita história para contar, muito mico para contar, que você está devendo. Mas esse é o caminho correto, esse é o caminho que a gente tem que seguir. E só para concluir, o jugo é leve porque Deus quer assim. A gente complica as coisas. Esse que é o principal. É fácil. Jesus estava aí, vai completar os 2000 anos agora, mas ele deixou todo o caminho para nós. É muito fácil a gente seguir. É muito tranquilo. Cabe a gente querer. Lembra, 70% dos problemas se resolvem se a gente seguir o caminho estreito. Ok? Obrigado. Silvio, é com você. Bom, gente, agora diretamente do Brasil, Silvio Montenegro. Conforme eu disse para vocês, o homem bicentenário. Mas já entreguei aqui, vocês já vão saber. Talvez. Esse gato é meu, viu, gente? Você está falando do Silvio? Se eu ver gato, vai dar um tanto. O Marcelo está pensando. Tem os olhos mais bonitos. Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Andy? Eu não te ouço.
Testando, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, testando o áudio. Vocês estão me ouvindo? Eu consigo ouvir vocês em algum momento, não? Tá ouvindo? Agora tô. Agora eu... Deixa só ele na tela. Se você fizer 2 cliques aqui, não pode Então, maximiza dele, não? que acho que o nosso tá... Se eu falo... Ô Silvio, eu vou deixar a gente no mute para aparecer só você. Se precisar de alguma Deixa eu perguntar uma coisa. Eu acho que é um canal de uma via só, né? Então, se eu falo, fecha automaticamente aí, não é assim? Mas se a gente tossir aqui, abre o nosso canal. Ah, entendi. Tá bom. Então tá. Vamos ver se está ouvido. Agora, a hora que vocês derem ok, eu começo. Wendy, me fala qual é o tempo que eu tenho, que eu achei que... – 20, 25 minutos. 20 até o quê? Quantos minutos ele tem? 50 minutos. 50 minutos. Tá bom. Posso começar? Beleza. Gente, boa noite aí para vocês. Bom dia aqui para mim. Só para eu ter uma noção de profundidade, quem é o último sentado aí na sala, levanta a mão, por favor. Ah, então tá bom. Somos quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso mesmo? Acho que tem mais expositor do que aluno. Gente, eu vou começar falando bom dia, porque para mim aqui agora são 6h30 da manhã, tá? O cabelo ainda está meio de pé, as coisas ainda estão se assentando no cérebro, aos pouquinhos a gente vai colocando. Deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês, apesar que eu sei que isso já foi feito a semana passada. Meu nome é Silvio, eu sou jornalista, sou espírita, esse ano está completando 40 anos, né? E por incrível que pareça, eu tenho a honra de falar de espiritismo, de dar aula de espiritismo desde que eu comecei a ser espírita. Então, já faz aí uns 40 anos que eu dou aula de espiritismo. Ótimo, aí dá para ver bem melhor mesmo o pessoal. Eu estou tentando ver se eu consigo melhorar a iluminação aqui, mas não está dando. Então, estou com essa barba branca, essa luz aqui. Ah, já sei. Assim. Sentar aqui para trás, que aí a luz melhora. Acho que melhorou um pouco, né? Gente, enquanto o pessoal arruma uma melhor posição, só para eu saber com quem que eu estou falando, eu não vou pedir para ninguém se apresentar, e como eu não vou escutar vocês assim de primeira mão, eu vou perguntar e conforme eu pergunto, vocês levantam a mão, combinado? Olá, galera. Então, primeiro eu queria perguntar para vocês o seguinte, do pessoal que está fazendo o curso agora, quem já é espírita há algum tempo, levanta a mão, por favor. Tá. Quem está chegando no espiritismo agora? Ninguém? Só lá atrás tem uma pessoa, aqui na frente uma outra. Tá bom. Não, eu pergunto isso porque... 3, né? Porque vocês sabem que uma das formas de pedagogia que Kardec usou é a da repetição, né? A gente vê durante toda a codificação o vai e vem dos assuntos, né? Ele caminha em direção a um determinado assunto, e invariavelmente ele volta a esse assunto quando vai tratar de outro. Então, se em algum momento a gente se tornar repetitivo, falar coisas que vocês já conhecem, e com certeza já conhecem, né? Porque praticamente todos já são espíritas, então vocês desculpem, mas faz parte do processo do aprendizado. E como nós estamos iniciando o curso,
e pelo que eu vi aí hoje, praticamente a primeira aula doutrinária, né, desse curso. Então, a gente vai fazer um beabá, principalmente respeitando o pessoal que está entrando para estudar a doutrina agora. Tá legal? Então, nós vamos começar pelo começo. Ótimo, né? Primeiro, eu vou falar uma coisa para vocês, que o Maher e o Andy me botaram numa fria. Eu acho que é a primeira vez que eu faço uma aula, que eu dou uma aula via internet. Nunca tinha feito isso. E por mais que eu seja jornalista, tenha trabalhado com televisão há muito tempo, é muito diferente a gente falar para um público que a gente não pode ver a reação imediatamente daquilo que a gente fala. E isso faz parte do meu teatro, entendeu? O Carlos que teve aula comigo sabe que eu uso essa teatralidade o tempo inteiro. Mas vamos lá, gente. Então, a nossa aula hoje é Espiritismo, Espiritualismo e os principais fundamentos do Espiritismo. Então, uma coisa que a gente precisa tratar nesse momento, e principalmente com vocês que usam a língua inglesa bastante, e por favor não me façam pergunta em inglês, porque eu sou um analfabeto em inglês, mas para quem fala inglês o dia inteiro como vocês, é meio complicado fazer a distinção do que é espiritualismo e do que é espiritismo, né? Por mais que em português seja tranquilo da gente fazer isso, eu acredito que no inglês essa distinção não seja tão simples. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, tá. É que entrou o áudio aqui. Aliás, por falar... A gente abriu o áudio. Você vai ouvir aqui. Para deixar. Ah, tá. Então tá bom. Aliás, foi bom abrir o áudio, então, pelo seguinte. Uma das coisas que eu gosto na minha aula é que as pessoas me interrompam, tá? Fiquem à vontade. Como eu não vou ouvir logo de cara alguém falar alguma coisa, a gente parte para aquela escolinha de levanta a mão e aí alguém aí de vocês que está na coordenação vê a pessoa que vai falar e a gente faz a pergunta para a aula ser o mais interativa possível. Então, como eu estava dizendo, a utilização do inglês deve dar uma dificultada nessa questão do espiritualismo e espiritismo, porque por mais que vocês usem esse termo spiritist, né, ele não existe, pelo que eu sei, no inglês, né? Eu posso estar equivocado, mas ele não existe. Mas ainda que não exista, é um neologismo que vocês usam e que a gente pode, aos poucos, ir explicando para as pessoas, né? Qual é a diferença de uma coisa para outra. Para aqueles que ainda não estão habituados com a diferença do termo, vamos lá. Espiritualismo é toda doutrina, qualquer uma das doutrinas, que acredite na existência de Deus, que acredite na existência do Espírito e que acredite na sobrevivência do Espírito após a morte, né? Esse é o espiritualismo. O Espiritismo é uma doutrina espiritualista, né? Porque ela acredita nesses parâmetros aí da existência de Deus, da existência do Espírito e na sobrevivência do espírito após a morte. Mas aí começam as dificuldades, né? O espiritismo, ele é a gente entende por espiritismo aquele conjunto de crenças. Muita gente vai dizer que não é crença, porque tem uma razão por trás disso tudo, existe um raciocínio por trás dessa fé. Mas vamos combinar uma coisa, que quando a gente não pode comprovar aquilo que a gente fala, nós estamos ainda no nível da crença. Então, tem muita gente que fala, mas a ciência está comprovando tudo que o Espiritismo fala, porque o Espiritismo é uma ciência, então a gente não pode falar em crença. Não é verdade. Até acreditar em Deus é uma crença. Então, quando a gente fala que nós acreditamos nas coisas, é porque nós acreditamos mesmo. A gente ainda não pode provar praticamente nenhum dos postulados, entre aspas, científicos do Espiritismo,
porque para que isso aconteça, a gente precisaria conseguir fazer essa repetição em laboratório e ainda não se consegue. Evidentemente que por uma questão empírica, né, nós que vivemos o espiritismo, a gente sabe que nós conseguimos fazer essa comprovação no nosso dia a dia, mas para os parâmetros científicos isso não é suficiente, por isso que eu falo em crença. E quando a gente fala da diferença do espiritualismo para o espiritismo, algumas crenças são fundamentais. O espiritismo, pois não... Eu tenho uma pergunta. Fica à vontade. Kardec fez a mesma pergunta para diversos médiums, ele pessoalmente, e ele escreveu para outros médiums em Bruxelas, em Lyon, etc., com a mesma pergunta. E veio sempre a mesma resposta. Olha o cafezinho. Isso não seria um método científico? O método é científico, mas a premissa não. Então, por exemplo, quando você fala assim, que ele escreveu para diversos médios e conseguiu as mesmas respostas, não foi exatamente assim. Ele escreveu para diversos médios e ele compilou aquelas respostas que vieram, na maioria, da mesma forma, e a partir daí ele criou uma conversão da crença. Então, não foram todos eles que responderam a mesma coisa. Mas ainda que tivesse sido, e ainda que em algumas perguntas isso eventualmente tenha acontecido, e deve ter acontecido, isso não faz o espiritismo, não dá ao espiritismo uma comprovação científica. A comprovação científica ela tem que ser conseguida com métodos laboratoriais. Ela entenda-se por laboratório aí não um lugar geográfico, mas uma série de métodos que, repetidos à exaustão, vão comprovar sempre, ou vão dar sempre o mesmo resultado. Então, por exemplo, nós acreditamos na reencarnação, nós vamos falar disso mais adiante, mas porque a nossa vivência empírica mostra para a gente que a reencarnação existe. Mas se a gente precisar comprovar isso em laboratório, no momento ainda não dá para fazer. Essa é a diferença. O método é científico, mas não necessariamente o resultado seja, tá? Inclusive, eu nem quero me avançar muito nisso. Como é seu nome, querido? Eu sou Marcelo. Então, Marcelo, eu não quero me avançar muito nisso, porque, pelo que eu vi no programa, a próxima aula vai falar desses 3 aspectos do espiritismo, né? Da questão científica, da questão filosófica e das questões morais, né? Enfim, mas nessas crenças que o espiritismo prega, além do espiritualismo, a gente tem aí praticamente seis princípios. Na verdade, são 6, eu dividiria um deles em 2, né? Mas antes de continuar falando ainda de Kardec, o Kardec usou essa metodologia, né, de perguntas e respostas. Ele compilou essas perguntas e respostas baseado na semelhança das respostas e, mais do que na semelhança, naquilo que o critério, que a criticidade dele propôs. Então, assim, algumas coisas que ele não acreditou ou algumas coisas que ele achou que não faziam muito sentido, ele pode ter deixado fora. Eu estou falando no condicional, porque se ele deixou fora, não dá para a gente saber, né? Porque a gente não recebeu o que ficou para fora, né? Mas pelo método, algumas coisas devem ter ficado para fora. E a gente tem disso uma prova quando a gente adota a codificação para os nossos estudos. E logo no primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos, a gente tem uma diferença fundamental entre a primeira edição do Livro dos Espíritos e a segunda edição do Livro dos Espíritos. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade aí de tratar desse assunto, que aliás é muito pouco tratado até nos centros espíritas. Pouca gente ainda sabe disso, o que é engraçado, né? Porque nós espíritas a gente se gaba de estudar muito, de ler muito, mas no fundo
a maioria de nós, com todo o respeito do mundo, nós somos papagaios, né? A gente fica repetindo o que os outros falam, ao invés de ir na fonte, né? Mas então pouca gente sabe, pouca gente estuda isso, mas entre a primeira edição do Livro dos Espíritos, publicada lá em 57, e a segunda, já na década de 60 do século XIX, o número de perguntas praticamente dobrou, né? A primeira edição nós temos ali quase 600 perguntas, 500 e poucas, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas 501, né? É isso. E para a segunda edição, isso quase dobra. Então, daí a gente já pode notar que na primeira edição, Kardec já tinha deixado muita coisa de fora, e que depois ele colocou de volta colocou na doutrina. Então, só por isso daí dá para ver que algumas coisas que ele fez, que ele estudou, ele pode ter deixado de fora, provavelmente pelo aspecto crítico que ele tinha, né? O que ele tem. Então, quando a gente fala de espiritismo, esse método do senso crítico, ele é tão forte quanto o método empírico, né? Ou seja, Kardec pediu para que nós não aceitássemos uma verdade, ainda que nós rejeitemos 10 mentiras. Então, é bom que a gente, ao estudar o Espiritismo, a gente use isso como método pessoal. Ou seja, a gente tem que adotar para a gente aquilo que a nossa razão diz para a gente que é alguma coisa que faça sentido. Porque, ainda que ela não faça sentido para a gente, ou uma hora ela vai fazer, ou uma hora ela vai deixar de fazer para todo mundo. Então, é bom que quando a gente fala em nome do Espiritismo, a gente fala de coisas que a gente acredita. Porque se a gente não acreditar naquilo que está falando, nós vamos estar prestando um desserviço ao Espiritismo, né? E esse método que ele utilizou, e nessa forma de estudo que ele utilizou, ele praticamente colocou aí 6 fundamentos, dos quais um deles a gente pode dividir em 2 partes. O primeiro fundamento do Espiritismo e uma coisa interessante, né? A gente sempre fala, e com uma certa razão, que o Espiritismo não tem dogmas, né? E a gente bate no peito e fala, olha, o Espiritismo não tem dogmas. É uma verdade, mas ela é uma meia-verdade, né? Não é exatamente isso. O Espiritismo tem dogmas, sim. Só que os dogmas do Espiritismo são dogmas de razão, não dogmas de fé, né? Que a maior parte das doutrinas religiosas tem dogmas de fé. Então, por exemplo, quando você no catolicismo aceita a existência da Santíssima Trindade, né? Que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, aproveitem isso como se eu estivesse benzendo vocês agora à distância também. Mas essa crença da Santíssima Trindade, ela é um dogma. Se você pedir para um padre, para um teólogo católico, ou até para o Papa explicar a Santíssima Trindade, ele vai explicar como sendo um mistério da fé, né? O que não transforma o dogma católico numa coisa pior ou melhor do que os dogmas espíritas. Apenas é uma questão da pessoa aceitar uma coisa porque ela acredita e acabou. Já para ela é o suficiente. Ela acredita naquilo, tá bom. Então, às vezes, a gente até questiona, fala, como é que uma pessoa pode acreditar numa coisa que ela não consegue pensar? Falo, depende, ué. A gente também acredita em tanta coisa que a gente não consegue ver, a gente acredita em ondas de rádio, né, que a gente não consegue ver. Aí alguém vai falar, mas a gente consegue captar pelo aparelho, né? Pois é, mas o católico consegue captar a fé dele por ele próprio. Então, ele é o aparelho da fé que ele não sabe explicar. Então, não vai aí nenhuma crítica, é só uma diferenciação do dogma de fé para o dogma de razão. Então, o Espiritismo ele usa alguns dogmas de razão. E aí, nos dogmas de razão, a gente tem que ter uma razão para explicar os nossos dogmas. Então, quando a gente fala dos fundamentos da doutrina espírita, a gente pode falar de dogmas de razão. Portanto, tem uma coisa que a gente precisa aprender,
que é assim, a doutrina espírita é uma doutrina aberta, a doutrina espírita dá a condição para que cada um de nós consiga interpretar determinadas faces da doutrina à sua própria maneira, mas alguns fundamentos não são negociáveis. Por que que não são negociáveis? Porque são os fundamentos que caracterizam a doutrina espírita. Então, por exemplo, na aula que vem, vocês vão ter aí uma discussão sobre os aspectos do espiritismo. O espiritismo ser ciência, ser filosofia, ser religião. Esse fato, por exemplo, do espiritismo ser religião, é um debate dentro do movimento espírita muito grande. Tem gente que considera o espiritismo religião e tem gente que não considera. Isso não transforma ninguém em mais ou menos espírita. É só uma questão de você compreender ou entender o que Kardec falou com relação à religiosidade espírita. Agora, quando você fala assim, eu acredito em Deus, e você fala assim, olha, eu sou espírita, mas eu não acredito em Deus, olha, você tem todo o direito do mundo de não acreditar em Deus, mas o espiritismo acredita, portanto, você não é espírita. Não é uma questão de querer te colocar para fora do movimento espírita, de querer te tirar do espiritismo, mas é um fundamento do espiritismo. Então, não existe espírita ateu, né? Né, Marra? Ateu não. Pois é, não existe espírita ateu. Então, esses fundamentos que nós vamos tratar agora, nós vamos tratar deles e dando o que nos leva a fundamentar a nossa crença, mas é bom que a gente saiba que esses 6 fundamentos caracterizam o espiritismo. Aqui no Brasil, eu não sei de onde tiraram isso, eu não sei se aí na Austrália vocês já ouviram essa história também, mas falaram assim, o espiritismo brasileiro é diferente do espiritismo inglês, porque no espiritismo inglês eles não acreditam em reencarnação. Eu queria entender de onde surgiu essa história de espiritismo inglês. Eu nunca vi um único livro que trate do tal do espiritismo inglês. E ainda que haja um espiritismo inglês que não acredita em reencarnação, ele pode ser qualquer coisa menos espiritismo, né? Aliás, é bom que a gente diga agora também, né, senão já ia passar batido isso, que o termo espiritismo ele foi cunhado por Kardec, né? Esse termo não existia no francês, como não existia no português, como não existia em língua nenhuma. E para diferenciar exatamente o que era espiritualismo do que era a nova doutrina que se apresentava, ele criou o termo espiritismo. Portanto, quando as pessoas falam assim, fulano é espírita, subentende-se, né, que ele me desculpa aqui essas aspasinhas aqui, que eu odeio usar isso, mas agora eu vou ter que usar, ele já é kardecista, né? Que é um outro termo equivocado que as pessoas usam para designar o espiritismo. Até porque, como a gente viu, a elaboração do método kardecista é do empirismo, de trazer o conhecimento dos espíritos. Por isso que o livro se chama Dos Espíritos e não Dos Espíritas, porque é um conhecimento que vem do espiritismo. Aliás, vem dos espíritos. Então, Kardec teve uma preocupação de, ao nominar o livro base da doutrina espírita, de não personalizar essa doutrina. Então, ela não é uma doutrina de Kardec, ela é uma doutrina dos espíritos, portanto, o nome dela é Espiritismo. Se a gente continuar usando o termo kardecismo para se referir ao espiritismo, nós vamos estar sendo anti-kardecistas, porque Kardec disse que a doutrina não é personalizada. Portanto, se você quiser ser kardecista, nesse sentido, tem que usar o termo espírita, espiritismo, e não kardecismo. Kardecismo é uma propagação de um desconhecimento do que é a doutrina espírita. Isso segundo Kardec, né? Então, é bom que a gente pare de usar o termo kardecista. Eu falei isso numa palestra aqui num centro que fica na região da Lapa, em São Paulo, que chama Núcleo Kardecista.
Pergunta se eu fui convidado para ir a segunda vez lá. Não fui. Até hoje não fui. Acredito que não serei mais, né? Mas, enfim. Mas eu fiz questão de pregar isso lá, porque quem me conhece já te passo a palavra. Porque quem me conhece sabe que eu falo disso sempre que eu posso. Seria hipocrisia da minha parte ir no núcleo kardecista e não falar isso lá. Portanto, custou a minha ida futura lá, mas eu falei. Quem levantou a mão? Porque, na verdade, no Brasil, como a gente tem uma série de religiões espiritualistas, né, que se auto-intitulam espíritas, eu acho que nós espíritas falamos kardecista para identificar que a codificação que Kardec trouxe, né, que a codificação de Kardec. Então, isso ficou tão... assim, tudo bem, eu sou espírita, mas eu também sou. Mas, peraí, eu sei de onde? Eu sou da Umbanda. Aí, até a gente explicar, não, mas desculpa, mas não é espiritismo, entendeu? Então, você não é espírita. Então, ela fica até um pouco deselegante, né? Então, a gente acaba falando kardecista para diferenciar a doutrina que a gente segue, né? Porque, para quem é espiritualista, na verdade, está todo mundo junto e misturado. Não quer dizer que não estejamos, né? Estamos aqui, mas a doutrina que seguimos é bem diferenciada. Então, isso... E aí, eu acho que isso começou a participar do nosso inconsciente coletivo, né? E, coitados. Né, tem essa infelicidade de colocar... Agora, eu gostaria de saber o patrono que autorizou colocar o nome do centro, né, o espírito, né, patrono da casa. Não, põe centro kardecista, né? É. Como é teu nome? É Bárbara. Então, Bárbara, eu não sei qual é o patrono que autorizou, mas isso mostra também que nem tudo que vem da espiritualidade a gente deve aceitar, né? Agora, eu entendo isso que você falou, toda vez que a gente fala dessa questão, né, do kardecismo, do espiritismo, isso que você falou vem à tona e faz todo sentido, né? Que às vezes para a gente diminuir a conversa, a gente fala que é kardecista, porque daí pelo menos a pessoa já entende. Ou não, né? Porque tem gente que quando usa isso aí que se perde mesmo, né? Porque eu me lembro uma vez que eu falei para um amigo meu, quando eu ainda usava que eu falava que era kardecista, ele me pediu um currículo meu. Porque naquela época existia uma coisa que eu acho que não existe mais, que era o arquivo Kardex. Ele é muito antigo, esse cara. Pois é, como o Maher disse, eu sou bicentenário, né, Marcelo? Aí, como existia isso daí, você abria as páginas do Estadão para procurar emprego, estava cheio de emprego lá, arquivista kardecista. Então, quando eu disse uma vez que era kardecista, ele me pediu o currículo que ele queria me arrumar um emprego. Né? Agora, eu entendo essa preocupação, mas vou fazer 2 adendos no que você falou, Bárbara. Primeiro, com relação à Umbanda. Nós temos o hábito de dizer que a Umbanda não é espírita. É um outro equívoco. A Umbanda é espírita, sim. Ela nasceu na segunda metade do século XIX, dentro da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. Foi uma dissidência do espiritismo que fundou a Umbanda, ao contrário do que muita gente diz por aí, que a Umbanda veio da África. Ela não veio da África, ela sincretizou a crença do candomblé, sincretizou a crença do catolicismo com a crença do espiritismo, e ela foi fundada dentro da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro na década de 60, na década de 50, 60 do século 20, né? Século 20, 1900, foi isso mesmo, do século 20. Portanto, a origem dela é espírita, ainda que ela seja uma como é que é o termo para isso? Quando a gente discorda de alguma coisa? Já pensou? Eu que falo português todo dia aqui com todo mundo, ainda me falta o termo, mas é uma... É uma segunda opinião. Há um livro chamado Os Tambores de Angola, que conta um pouco dessa parte. Se não é esse, tem outro livro, que Achando os Tambores de Angola, vai achar outro, que conta dessa parte da Umbanda,
e do trabalho bonito que eles fazem. Se alguém tem interesse em saber mais, os nossos irmãos, vizinhos, por favor, sinta-se à vontade. É verdade. É verdade. Então, a primeira observação sobre o que você falou, Bárbara, é essa, né? Que a Umbanda, apesar da gente dizer que ela não é espírita, ela não é, aí sim concordo com você, ela não é espírita kardecista. Então, o espírita umbandista, ele tem que se caracterizar como espírita umbandista, e não a gente como kardecista. Mas, e com relação a gente usar o termo kardecista para explicar, eu entendo que na hora da conversa, dependendo do nosso contendor na conversa, é melhor encerrar a conversa logo, porque provavelmente ela não vai muito para frente. Mas se a gente estiver explicando para alguém efetivamente aquilo que a gente acredita, fazer essa distinção, ainda que seja uma pequena palestra de 5 minutos, ela é fundamental para que a pessoa consiga compreender, para a gente não usar espiritismo de mesa branca, espiritismo o alto espiritismo, o baixo espiritismo, essas coisas que ainda se usa muito, né? Então, quando Kardec criou o nome espiritismo, então, para a gente, toda vez que alguém falar o que você é, e vejam que eu não uso a palavra religião, né? Que religião que você é, né? Assim, o que você é, você diga espírita. Aí você espera ele perguntar que tipo de espiritismo. Aí você explica. Se ele não perguntar, é porque ele não entendeu mesmo, então não adianta ficar explicando. Bom, o primeiro fundamento do espiritismo é exatamente a existência de Deus, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus, né? Não quem é Deus, né? O que é Deus é a resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, isso seria o suficiente para a gente acreditar em Deus? Não. Isso é só uma resposta, explica para a gente, mas para a gente acreditar em Deus, a gente precisa ter uma outra forma disso acontecer para que isso seja uma crença raciocinada, um dogma de razão, e não um dogma de fé. Então, qual é o dogma de razão do espiritismo para acreditar em Deus? É a questão científica de que toda causa tem um efeito, né? Não existe uma única causa no universo que não tenha tido um efeito. E aí, por uma observação, e aí entra a questão da observação empírica, né? Por uma questão de observação, nós observamos a natureza, percebemos no caos da natureza uma perfeição, porque ela tende ao equilíbrio em qualquer circunstância. Vida e morte, crescimento, reprodução, ela tende ao equilíbrio, ainda que em alguns momentos, em situações específicas, ela esteja no caos. E então você pode observar que se toda causa tem um efeito, toda causa inteligente tem que ter um efeito inteligente, porque não faria o menor sentido que essa causa inteligente, que é o universo, não tivesse, que esse efeito inteligente, que é o universo, não tivesse uma causa inteligente. E essa causa, nós damos o nome de Deus. Então, tem gente que dá o nome que quer, é Alá, Jeová, apesar que Jeová tem uma certa confusão com Jesus, mas enfim, tem gente que acha que é o Big Bang, seja lá o nome que a gente der para isso, nós chamamos de Deus. E para que essa causa inteligente exista, ela precisa ter alguns atributos, né? Que vai ter também uma aula falando dos atributos de Deus. Eu só vou dar uma pincelada rápida aqui, mas ela vai ter que ter atributos. Ou seja, essa causa inteligente, ela tem que ser perfeita. Porque se ela não for perfeita, ela deixa de ser causa e passa a ser efeito, né? Ela tem que ser justa, porque se ela não for justa, aquilo que ela cria não tende à justiça. Ela tem que ser boa, porque senão aquilo que ela cria não tende à bondade. E por aí vai, né? Vai ter uma aula só sobre os atributos de Deus para que a gente entenda isso. Mas
quando a gente fala de uma causa inteligente, essa causa tem que ser perfeita. Por isso que os espíritos respondem inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E aí vai o primeiro dogma espírita, que apesar de ser um dogma de razão, ele também não deixa de ser um dogma de fé. Por quê? Porque não há como comprovar a existência de Deus a não ser por vias filosóficas, a não ser por vias empíricas. Até hoje, a ciência não consegue comprovar que exista esse ser supremo. A gente chega a essa fé por uma questão retroativa de você inverter a questão do efeito e da causa. Portanto, nós acreditamos em Deus por causa desse dogma de razão de que todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Mas aí há um paradoxo também bem interessante com relação à existência de Deus. Do mesmo jeito que a ciência não pode provar a existência de Deus, ela não consegue provar a inexistência dele. Portanto, acreditar ou não acreditar em Deus, as duas coisas, é uma questão de crença. Então, quando uma pessoa fala, eu não posso acreditar em Deus porque não tem nada que me prove a sua existência, ela tem razão, só que também é uma crença dela. É uma crença de que ela não pode acreditar porque não há como provar. Mas como também não há como provar que Deus não existe, então ela crê que ele não existe. Então, crer ou não crer em Deus é uma crença. Nós que acreditamos em Deus, nós optamos por acreditar em Deus, até porque, na pior das hipóteses, ainda que a gente esteja errado, ainda que Deus não exista, crer nele ajuda para burro a gente aguentar essa vida até o fim. Então, ainda que fosse uma coisa, ainda que seja uma coisa que não tenha fundamento no final das coisas, ela serve bem para a gente nessa vida agora. Então, para mim, é uma questão de inteligência se acreditar em Deus, porque não se acreditar nele joga a sua vida num vazio desnecessário. Bom, a segunda crença que o Espiritismo tem, e é essa que a gente pode dividir em duas, é a questão da imortalidade da alma. E essa questão da imortalidade da alma tem tudo a ver com a questão de Deus ser perfeito. Vamos imaginar uma coisa, um ente perfeito tem que criar algo que seja perfeito. Porque se ele cria alguma coisa que não é perfeita, ele também não é. Em algum momento ele criou alguma coisa imperfeita, traço da sua imperfeição. Então, quando Jesus falou que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, ele quis dizer nesse aspecto da nossa perfeição enquanto criaturas vindas de um ente perfeito. E também sobre o aspecto da criação, porque Deus é criador e nós também somos co-criadores, então co-criadores do universo. Então, a imortalidade da alma faz com que a perfeição de Deus se estabeleça. Porque se Deus tivesse criado a nossa alma para que ela se extinguisse em algum momento, não faria sentido a criação. Para que criar alguma coisa que vá deixar de existir? Isso não faz o menor sentido. Alguém vai dizer, mas na questão material isso existe. Uma matéria que está aqui deixa de existir. Na verdade, né, ela não deixa de existir. Lavoisier, né? Tudo se transforma. Então ela não deixa de existir. E o espírito também se transforma. Ele não deixa de existir. Portanto, ele é imortal. Né? Se o nosso espírito fosse mortal, nós seríamos a contradição da perfeição de Deus. Tá? Deu para entender essa metáfora aí, né? Tá. Então, alguém vai dizer assim, pô, mas então por que Deus não cria a gente já perfeitos, né? Cria a gente apenas com a perfectibilidade, né? A perfectibilidade é a condição de se tornar perfeito. Porque se Deus criasse as coisas já com a perfectibilidade exercida, ou seja, já com a perfeição desenvolvida, ele tiraria da gente
dois dos princípios básicos do Espiritismo que nós vamos ver na frente, que não são fundamentos, mas eles são panos de fundo para toda a crença espírita, que é a questão do livre-arbítrio e, consequentemente, e pelo amor de Deus, nunca esqueçam dessa palavra consequentemente, a questão do determinismo. Eu vou repetir. Ele não nos cria perfeitos e nos cria com perfectibilidade para que nós possamos exercer dois dos fundamentos do Espiritismo como doutrina: o livre-arbítrio e, consequentemente, o determinismo. Por que eu bato no consequentemente, que também vai ser uma aula futura quando se falar de livre-arbítrio e determinismo? Porque muita gente adota o Espiritismo como uma doutrina de efeito e não de causa e efeito. Então, toda vez que acontece alguma coisa, você vai lá e explica aquilo que aconteceu como sendo o efeito de uma causa anterior. E nós esquecemos que um dos princípios do Espiritismo é o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio faz com que nós demos causa às coisas a todo momento. Portanto, nem tudo que acontece na nossa vida estava previsto acontecer. Nem sempre que alguém morre de uma maneira ou de outra, morreu porque tinha que morrer daquele jeito. E nem sempre as coisas acontecem porque elas são significados de uma causa anterior. Elas podem ser resultado de uma causa momentânea. Então, o livre-arbítrio, ele funciona o tempo inteiro. O Espiritismo não é uma doutrina apenas de efeito, ele é uma doutrina de causa e efeito. Nós estamos dando causa pelo nosso livre-arbítrio o tempo inteiro. Depois eu vou colocar no nosso grupo de colaboradores, e vocês devem ter um grupo aí dos alunos, eu acredito, né? Sim. Eu vou colocar, eu dei uma entrevista num programa aqui, aliás, é do Ronifon, os mais novos não vão saber quem é ele. O príncipe da música popular brasileira da Jovem Guarda, mas ele tinha um programa, isso é uma característica minha, tá, gente? Toda vez que eu participo de um programa de televisão, ele acaba depois. Então, o programa dele acabou, mas quando houve aquele acidente com o avião da Chapecoense, né, lógico que os espíritas foram convocados a explicar o karma coletivo, o desencarne coletivo, essas coisas todas. E a produção desse programa pediu para a Seara Bendita, né, que é o centro que a gente frequenta, que eu conheci o Mayra e a Wendy, o Carlos, eles pediram para que o presidente do centro fosse até lá falar um pouquinho disso. Como eu sou muito chato nessa questão de causa e efeito, e ele sabia que eu ia pegar no pé dele, dependendo do que ele falasse, ele ligou para mim e falou: dá para ir você? Aí eu fui. Então eu vou disponibilizar esse vídeo lá no grupo dos colaboradores. Se vocês quiserem depois, peçam para eles, para explicar um pouquinho essa questão da causa e efeito, principalmente em acidentes coletivos, em desencarnes coletivos. Tá? Mas a imortalidade da alma, a gente pode, já que a gente considera a alma imortal, o Espiritismo, baseado sempre na encarnação que nós estamos, né? O Espiritismo acredita também que essa imortalidade da alma traz para a gente dois outros fundamentos do Espiritismo, apesar de nem todo mundo usar esses daí como fundamento, que é a pré-existência da alma e a pós-existência da alma, mas sempre tomando como base a encarnação presente, né? Porque em algum momento a alma foi criada, portanto ela pré-existe a esta vida e não pré-existe desde sempre. Mas como a gente está falando dessa vida, a pré-existência da alma e a pós-existência, ou seja, se você é espírita e você acha que a alma é criada no momento que você nasceu, você não é espírita. Se você é espírita e acha que quando você morre ou quando alguém morre, a alma deixa de existir, você não é espírita. E por aí vai. E, consequentemente, como a gente acredita na pré-existência da alma, esta encarnação,
e na pós-existência da alma a esta encarnação, um outro dos fundamentos do Espiritismo é a reencarnação. Se ela existe antes dessa encarnação e vai existir depois, né, a reencarnação pode ser, ela pode ser uma possibilidade. E por que para nós a possibilidade se torna fato? Porque a gente percebe que, como nós acreditamos em Deus, lá, a primeira premissa espírita, como nós acreditamos em Deus e nos atributos que nós damos a Deus, nós damos a Ele, que Ele é soberanamente justo e bom. Se nós não acreditássemos na reencarnação, nós negaríamos esses atributos divinos. E por que nós negaríamos o atributo divino? Porque você imagina o seguinte: nesta mesma vida, nós conhecemos pessoas que nascem gozando de perfeita saúde, nascem numa família com todas as condições para que ela desenvolva seus potenciais, nasce numa sociedade justa, em que ela pode desenvolver tudo aquilo que ela tem condições de desenvolver. E, ao mesmo tempo, vamos pegar os extremos, né? A gente tem aí todo o meio desses extremos, mas, ao mesmo tempo, você pode nascer com problemas sérios de saúde, numa família sem a menor condição, inclusive, de dar assistência a essas questões de saúde, numa sociedade injusta, em que você pode desenvolver apenas e tão somente a tua leniência, resignação e paciência. E mais nada além disso. Ora, se a gente não acreditar em reencarnação, Deus, que é soberanamente justo e bom, se torna numa entidade soberanamente sádica e masoquista, né? Vocês sabem qual é a diferença do sadismo e do masoquismo? Ainda que vocês saibam, vocês não sabem. Masoquista é aquele cara que vira para o sádico e fala assim: me bate, por favor, me bate. E o sádico é o cara que olha para o masoquista e fala assim: não bato. Bom, o outro fundamento do Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. Entenda-se pluralidade e mundos habitados hoje, dentro do nosso nível de consciência científica, a gente pode dizer que mundos habitáveis são, sei lá, a Terra, Marte, Plutão, né? Platão, coitado. Plutão, ele está quase lá. Sócrates, né? Então, a gente pode achar que sejam mundos mesmo, né? Planetas dentro do nosso sistema solar, dentro da Via Láctea, de outra galáxia qualquer, de outro universo, né? Porque a gente lida apenas com esse universo que a gente conhece, a gente não sabe quais são os multiversos que tem por aí. Mas quando a gente fala de pluralidade dos mundos habitados, a gente não está falando só também de mundos físicos, nós estamos falando de mundos espirituais. Entendendo mundos espirituais não como colônias, mas como regiões de contatos dentro do nosso padrão vibracional, né? Então, são regiões em que a gente compreende um determinado padrão vibratório, outras regiões. São vários os mundos habitados. E por que isso se torna uma crença espírita? Voltando atrás de novo, se a gente considera Deus soberanamente justo e bom, um ser eterno que não vai criar alguma coisa para acabar, e considerando que se ele é perfeito, ele cria desde sempre, porque senão ele parava de vez em quando para descansar, o que o tornaria imperfeito, ou ele criaria durante um tempo e pararia durante o outro, o que tornaria a sua criação anacrônica, porque seria apenas um ato momentâneo e não contínuo, né? Então, como ele cria sempre, é necessário que a criação dele seja infinita e seja eterna. Ou seja, além de nós sermos eternos, que nós já tratamos disso ali atrás, a criação dele tem que ser infinita, portanto, tem que habitar um mundo infinito.
senão a gente viveria uma superpopulação restrita a um determinado lugar do universo, num determinado tempo, num determinado padrão vibratório. Portanto, a pluralidade dos mundos habitados, ela é mais do que uma crença, ela é uma necessidade para justificar a nossa crença em Deus. Porque se a gente não acreditar na pluralidade dos mundos habitados, nós vamos achar que nós podemos desenvolver todo o nosso potencial num planeta qualquer, como é a Terra, ou numa região espiritual qualquer, num determinado padrão vibratório. Portanto, ainda que nós não sejamos etólogos, né, estudantes de ETs, para nós não deve ser um tabu a gente, quando falar de vida fora da Terra, falar com naturalidade, porque com certeza, matematicamente, isso é uma possibilidade irrefutável. Aliás, eu diria que é quase uma imposição. Eu tenho 2 filhos, um deles que está agora com 32 anos, quando ele tinha por volta de 6, 7, ele virou para mim e falou, ele não me chama de pai, tá? Porque quando ele nasceu, ele era a única criança da família, então ele trata as pessoas pelo nome e não pelo cargo. Ele me chama de pai. Ele me chama de Silvio. Aí ele, com 6, 7 anos, ele falou, Silvio, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Ele ia nas aulinhas de evangelização da Seara, nunca gostou daquilo, tanto é que se tornou agnóstico. Mas ele falou assim, se o universo existe e o universo é infinito, eu posso dizer que qualquer coisa que eu acreditar que exista no universo pode existir. Porque ele tinha 6 anos, gente. Porque são infinitas possibilidades dentro de alguma coisa infinita, né? Eu, cheio de orgulho, né? Falei, é exatamente isso. Dentro de um universo infinito, você tem infinitas possibilidades. Aí ele falou, então pode ser que nesse exato momento, em algum lugar desse universo que a gente não sabe onde termina, exista um papai e um filhinho conversando exatamente o que a gente está conversando aqui agora. E eu parei e falei, Cássio, o filho da puta já está aprendendo sem ninguém ensinar. Que me fez acreditar ainda mais na pré-existência da alma, inclusive. Mas é mais ou menos isso. No universo infinito, você tem infinitas possibilidades, portanto, a pluralidade dos mundos habitados ela deixa de ser apenas uma crença para se fundamentar na nossa forma de pensar empírica de reflexão, né, do pensamento raciocinado. E isso serve como... Só um pouquinho, Andy. Isso serve, como ele falou, né, o Tiago falou, não só para lugares, mas como circunstâncias, né? Então, quando a gente fala em universos paralelos, a gente também está falando de multi-universos. Fala, Andy. Quanto tempo você ainda precisa? Está acabando, né? Falta 2 minutos. Mais 5 minutos, pode ser? Tudo bem, gente? Tudo bem. Sim. Porque os 2 outros fundamentos, eu acredito que são os mais simples, né? Porque eles são os mais empíricos possíveis, né? O outro fundamento do espiritismo é acreditar na comunicabilidade dos espíritos. Esse daí você nem precisa ir para trás, nem precisa usar Deus, isso daí, porque isso é resultado da nossa vivência empírica mesmo, né? A comunicabilidade, quem vive dentro de centros espíritas, inclusive quem não vive, né? Porque tem aquela máxima de que você chega no espiritismo pelo amor ou pela dor, né? E às vezes a dor é exatamente a sua mediunidade mal trabalhada, né? Eu acho essas frases muito bonitinhas, tá? Mas acho que são frases de marketing, né? Chega no espiritismo por amor ou pela dor, fora do espiritismo não há salvação. Para mim são frases muito bonitas, mas de marketing, né? Mas enfim, a comunicabilidade dos espíritos a gente vê no nosso dia a dia, né? É lógico que tem médium por aí que não vale você perder 10 segundos com ele, né? Mas, em contrapartida, a gente tem várias formas de manifestações mediúnicas que são inquestionáveis para a gente quando traz para a gente coisas que a gente sabe que existem e só a gente sabe. Coisas que trazem coisas que ninguém sabia e que você vai atrás e comprova a existência delas. Então, a comunicabilidade dos espíritos é um fundamento do espiritismo, até porque não haveria nenhuma lógica de Deus criar
dois tipos de universos a serem habitados, né, o espiritual e, no nosso caso aqui, o carnal, né, se eles não pudessem entrar em contato com o outro, não faria sentido nenhum. Então, também é uma forma, é um atributo, é um fundamento do espiritismo. O último atributo, que é a moral, o último fundamento, que é a moral espírita, isso eu acredito que o Marre vai desenvolver isso bastante. Eu vi que na aula passada, na apresentação, ele já falou disso, quando ele falou que qualquer pessoa pode ser espírita, não precisa ser cristão necessariamente, né? Ele é um caso típico, né? Como eu disse para ele, ele falou na semana passada aí para vocês. O Marre é o primeiro caso que eu conheço de um muçulmano que foi convertido ao espiritismo de forma direta, sem passar primeiro pelo cristianismo. Ele primeiro se tornou espírita para depois virar cristão, e não ao contrário, né? Na verdade, né, Marre, se a gente for discutir essa questão de cristianismo, nós vamos longe, né? Mas o porquê que a gente adota uma moral espírita? Por uma simples questão. Todo conhecimento, qualquer conhecimento, ele precisa que haja alguma condição moral dentro dele para que o uso dele seja o melhor possível. Assim como dizem que Santos Dumont possa ter se suicidado quando ele viu o avião sendo usado como máquina de guerra na Primeira Guerra Mundial, você imagina que ele inventou uma ferramenta que pode ser usada para o bem e para o mal. Quando descobriram a fissão nuclear, quando descobriram a energia nuclear, a gente só pensa na bomba nuclear, mas hoje a energia nuclear ela limpa o planeta de diversas formas, com a substituição do combustível fóssil, para acabar com alagamentos em áreas habitadas, ou mesmo em áreas de floresta, tudo. Então, todo conhecimento ele pode ser usado de uma forma ou de outra. Então, nós adotamos uma moral espírita para que esse fundamento, para que essa crença espírita seja usada da melhor forma possível. Kardec, quando quis adotar a moral espírita, ele pergunta aos espíritos qual seria o melhor modelo de moral a ser adotada, e aí eles dizem que aquilo que nós temos de melhor dentro no nosso planeta para adotar seria Jesus. Então a gente adota a moral de Jesus, a moral dos evangelhos, como nosso fundamento. Eu acho que é isso. Eu vi que já tem gente levantando, porque já passou da hora, né? As pessoas têm compromisso. Se alguém tiver alguma coisa a perguntar, questionar, eu estou às ordens. Se quiser fazê-lo depois por escrito, é só pegar com o Andy, com o Marre ou com qualquer um deles o meu contato, mandar no WhatsApp, que eu farei com o maior prazer. Quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra, além de ser uma alegria poder participar desse momento dos meus amigos aí na Austrália e saber que eu e minha esposa, que está aqui se preparando para sair para trabalhar, já estamos com uma poupança chamada Austrália aqui. Logo, logo a gente vai se conhecer pessoalmente. Alguma pergunta, alguma coisa? Não? Obrigado, viu, Silvio? Entra aqui, moça. Aqui, ó. Obrigado, viu, Silvio, pela sua participação. Obrigado, um prazer imenso, viu? Prazer o meu. Em nome do centro daqui de Gold Coast, a gente agradece a sua participação. Quando eu falei para vocês que ele é bicentenário, é verdade, gente. Então aproveitem, façam perguntas, que esse homem é uma enciclopédia de 200 anos atrás, inclusive. Eu sou uma Barça, né? Ninguém sabe o que é Barça, mas não. Ninguém sabe o que é Barça, mas não. Aproveita com a gente, só que a gente vai fazer rapidamente o encerramento. Você aproveita aqui com a gente, então, tá bom? Tá combinado. Valeu. Beijo. Só para a gente fechar aqui, então. Obrigado a todos. Desculpem os 3 minutos de atraso. E vamos, então, agradecer a Deus, pedindo a Ele que nos proteja, que a gente possa ter uma semana ótima, repleta de coisas boas, que Deus ilumine ao Carlos, que amorosamente despendeu o seu tempo, ao Silvio, que amorosamente acordou cedo para compartilhar esse conhecimento, que possa iluminar a Mari e a mim na próxima semana, para a gente fazer um bom trabalho,
que amanhã possamos estar lá no centro, mais um dia de nossa assistência espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Ótima noite para você. Beijo. Obrigado, Silvio, querido. Beijo. Bom dia.